sendo vaiado na Bahia. A coisa não tá nada fácil. Quer dizer, o dólar dispara e ele solta o argumento de que quem come carne pode pagar imposto. Então, Silvana, é o seguinte, você tem, sabe, vários tipos de carne. Você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho. Não é à toa que Bolsonaro usou as redes sociais para questionar a capacidade mental do petista. A falta de noção passa longe desse governo. Ontem, enquanto o dólar batia a casa dos R$ 5,70, Janja fazia conteúdo para redes sociais se aproveitando do evento que celebra o fim da Guerra da Independência da Bahia. Agora vejam isso. O dólar alcançou hoje a maior cotação em 2 anos e meio, R$ 5,65. A preocupação com as contas públicas no Brasil é o principal motivo, mas a possibilidade de Donald Trump vencer a eleição americana também é vista como um risco para a saúde financeira dos Estados Unidos. Na tentativa de limparem a barra do Lula, o William Bonner tenta jogar a culpa do dólar alto em Donald Trump. Esse argumento não é só desonesto, mas uma constatação de que a Globo trata seu espectador como imbecil. Se o Trump fosse um risco, o dólar desvalorizaria, e não o contrário. É uma canalice sem tamanho que não permite ter qualquer esperança no jornalismo da Globo. Nada sairá dali. Mas se a Globo não fala, o ex-ministro de Lula resolveu falar. Vejam como Ciro Gomes aponta os erros do Lula. É uma pergunta simples, caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Um bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver. Se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz, roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora como isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. Essa esquerda que o Lula e o PT representam vão levar uma surra grande. E é agora, nas eleições para prefeito. Agora, nessas eleições para prefeito. Tome nota do que eu estou dizendo. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Pro Lula, o direito, a coisa, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Pro Lula e pro PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo, para a imprensa, de um sonho de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro. E quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, tá tudo em segredo o que ela está fazendo, o que ela está recebendo, com quem que ela está conversando, tudo em segredo. Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda, mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda. Isso, cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver.
A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá em novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, disse assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de